Agora, quanto às possibilidades da cibernética, elas são exageradas por jornais e revistas. Em regra geral, os jornalistas são homens que tratam de tudo e não conhecem nada. Camilo dizia que o jornalista era um analfabeto enciclopédico. Ele conseguia ser ignorante em tudo. É um homem que gosta de tratar de tudo, mas de quase nada entende. Há um pouco de exagero, mas em regra geral é assim. E acontece que, não conhecendo bem o que se passa com a cibernética, eles se deixam impressionar por qualquer um que lhe atribui um poder mágico à máquina. Ora, se nós estudarmos bem o nosso psiquismo, nós temos que distinguir o nosso psiquismo animal do nosso psiquismo humano. O psiquismo animal tem nas suas mais altas operações, partindo naturalmente da intuição sensível, para as suas mais altas operações, que é a memória, a fantasia e a estimativa. A memória, essa capacidade de reproduzir os fatos passados; a fantasia, a capacidade desses fatos passados, ou desses elementos passados, reconstruir novas estruturas; e a estimativa, essa capacidade de julgar da conveniência ou não das coisas em relação a nós, etc. Isto faz parte da inteligência animal. O fato de alguém ter uma poderosa memória, ou ter uma fantasia muito desenvolvida, ou ter uma capacidade estimativa muito segura, como tem homens que revelam uma certa prudência, uma certa astúcia, não quer dizer que esses homens sejam super inteligentes no sentido superior, quer dizer, super inteligentes. Estão na inteligência animal, inteligência comum, a inteligência que um animal também pode ter dentro das condições da sua espécie. Não representam esses aspectos algo de superior. Infelizmente, por ignorância, que é geral, julga-se que um homem de grande memória, que é capaz de conhecer todos os dados de uma vida, repetir datas e acontecimentos com máxima segurança, seja um exemplo de homem culto, de homem inteligente e portanto, como um exemplo de superioridade humana. Não é. Porque até analfabetos que guardam de memória obras inteiras. Eu mesmo conheci um analfabeto português, que conhecia o Lusíadas de cor e recitava qualquer cântico de Lusíadas e havia aprendido de orelha. Havia pago o cidadão para ler o Lusíadas e ele sabia de cor. E dava impressão a todo mundo que ele sabia ler e escrever, porque toda hora ele tinha um trecho do Lusíadas que ele sabia aplicar com inteligência até, com certa inteligência. Algumas vezes não tinha cabimento, mas com certa inteligência, muitas vezes, um trecho do Lusíadas para o caso em questão. E esses exemplos de memória, eles são muito comuns e não são nada extraordinário. Agora, tem inteligência superior, e essa inteligência superior é precisamente formada pelo entendimento, pela vontade e pelo amor. Pelo amor, no verdadeiro sentido intelectual, amor intelectualis, o amor superior, que não devemos confundir com as meras atrações de caráter afetivo, com atração de caráter afetivo simpatética, como é no linguajar comum confundido. Aqui o amor é tomado no sentido de amar o bem, daquele a quem se ama. Não é só amar alguma coisa, é amar o bem desse alguma coisa que se ama, que é o que na religião cristã se chama caridade. Este é um sentimento superior, um sentimento que exige já a presença de intelecto e vontade. Ele não se dá sem uma atração
não uma atração, mas uma apetência, uma orexis, não só para o bem, como também para a verdade. Ela não é matéria que tenhamos que estudar agora, mas que podemos só por alto dizer isso. Agora, o que caracteriza o intelecto superior é a intencionalidade. É esta direção do intelecto para o seu objeto, mas direção dada por si, pelo próprio intelecto. Como, por exemplo, digamos, essa direção de nós sobre nós mesmos, ao termos consciência de nós mesmos, este ato reflexivo sobre nós mesmos, no qual tomamos consciência de que tomamos consciência. O fato de nós escolhermos entre dois possíveis, de serem atualizados e tendermos para um por nossa escolha. No fato de nós procurarmos, por amor à verdade, procurar o conhecimento até encontrá-los e depois de encontrar, dirigir a nossa vontade para alcançar aquela meta na qual está aquele valor, aquela verdade desejada. Tudo isto, toda esta complexa vida intelectual superior, jamais a máquina poderá fazer. Jamais a máquina poderá fazer por uma razão muito simples. Porque toda máquina, ela será sempre sujeita a dois aspectos acidentais importantes, que é o quantitativo e o qualitativo. E vamos ficar apenas no quantitativo. E dentro do quantitativo não é possível a reiteração intencional de tensão. Ela não é possível por uma razão muito simples. Toda a quantidade caracterizar-se-á por ter partes extra partes. E toda operação dentro do quantitativo terá que passar de partes para partes. E não se poderá dar esta captação de si mesmo, isto é, esta intencionalidade com S, intencionalidade dirigida para si, a intensidade toda, quer dizer, a atenção vertida toda para si mesmo, porque na quantidade ela tem que estender-se. De maneira que o quantitativo nunca poderá ter consciência de si mesmo. Um ser que seja quantitativo, enquanto quantitativo, jamais poderá ter consciência de si mesmo, jamais poderá ter intencionalidade e jamais, consequentemente, poderá manifestar um psiquismo superior. Aqueles que naturalmente julgam que o nosso psiquismo superior é um produto da matéria, é um produto da matéria sensível, como alguns cientistas chegam lá, é porque, coitado, eles não tiveram possibilidades mentais de levar os seus raciocínios mais adiante, verificar as impossibilidades, inclusive físicas, de que tal acontecesse. Então eles podem chegar a estas posições mágicas infantis de emprestar a possibilidade da causa, realizar efeitos superiores à sua natureza, de chegar a efeitos desproporcionados. Eles podem, mas podem a essas conclusões mágicas infantis, como pode chegar um homem da caverna, como pode chegar a criança, enquanto não alcança aquela fase racional, aquela fase em que chega-se à conclusão de que o efeito, quando muito, pode igualar as suas causas, mas nunca pode excedê-las. Então aí ele verá que do quantitativo, o quantitativo não poderá ser nunca a causa de um ato intelectual superior, de um ato espiritual, de um ato sem extensão. Ele nunca poderá ser.
Ele nunca poderá, de maneira alguma. Então ele chegaria a esta conclusão, que seria o resultado de uma especulação muito simples, não muito difícil, mas que exige a colocação de certas premissas que ele não coloca. Então ele pode, na sua precipitação, no seu primarismo, chegar a essas afirmativas costumeiras e admitir então que uma máquina feita pelo homem possa amanhã ter consciência de si, que essa máquina possa, por exemplo, deliberar, possa escolher, possa atingir a liberdade e assim sucessivamente. Por exemplo, no caso da fantasia, nós temos que distinguir ainda na fantasia uma fantasia reprodutora de uma fantasia criadora. Assim, a fantasia reprodutora nós temos, por exemplo, em certos sonhos, em que nós vemos a reprodução de imagens, ou nas certas evocações, em que vem uma reprodução de imagens que se associam umas às outras. Mas há uma fantasia dirigida pela nossa própria intelectualidade, como a do artista, que dirige na criação de um personagem, na criação de uma vida, ou de um momento da história, que ele imagina possível e vai criando e vai desenvolvendo, e já é a fantasia dirigida e, portanto, nas suas construções, ela cria novas formas de vida. Esta segunda fantasia é precisamente a do artista, e esta já implica a presença do intelecto superior, porque já tem a direção da vontade, já tem a direção do entendimento. O entendimento, a vontade, o amor já atuam nestas criações. Então, quando os senhores encontram hoje na defesa de certas posições literárias modernas, na poesia, na arte, que defendem a fantasia meramente reprodutora, que acham que o grande artista deve apenas associar, deve apenas aproximar, expressar as associações conforme elas se dão, ou a sucessão das imagens da sua fantasia, das reproduções fantasmáticas, e traduzidas em palavras, ou em sons, ou em cores, etc., eles estão retornando à fantasia meramente animal, que o animal tem. Sem dúvida alguma, o animal tem. Mas não estão se afastando do homem. Estão se afastando da fantasia criadora, da fantasia que exige a presença do intelecto humano na sua superior atuação, que é o entendimento, que é a vontade, que é o amor. O amor no sentido do ágape dos gregos, não do eros. E nesse sentido, então, o homem atinge os seus aspectos superiores, e no outro não. E esses autores modernos e os defensores desta posição usam do intelecto superior, isto é, usam da sua vontade, do seu entendimento, para expressar a defesa do intelecto inferior, a defesa da criação animal, da arte animal. Esta arte, dessa espécie, a cibernética poderá fazer. Essa arte dessa espécie a máquina poderá fazer. Essa arte puramente reprodutora não é difícil que as máquinas o façam, mas jamais elas farão a arte criadora. Jamais uma máquina cibernética irá tomar as imagens dos cavaleiros andantes e de todos aqueles desejosos de praticar atos de cavalaria e criar a personalidade de um Dom Quixote da Mancha. Mas ela pode, por exemplo, reproduzir, ligar, associar às imagens de cavalaria andante uma série de outras imagens, inclusive modernas, passadas, e fazer uma espécie de imbróglio com associações com certo nexo. Isso não poderá fazer.
mas ela não fará por si nada mais do que isso. Agora, como criação, será necessária uma inteligência superior. E é precisamente essas características do intelecto superior que são irredutíveis às explicações meramente materiais, meramente da matéria sensível, e que elas revelam efeitos que superam as possibilidades da matéria sensível enquanto matéria sensível, que vem comprovar que em nós existe um princípio chamado espiritual. Isto é um princípio que não é material no sentido comum que a palavra material toma. Quer dizer, não é material no sentido da extensão, não é material no sentido da matéria sensível, da matéria dos materialistas. E, neste caso, este é um dos argumentos mais importantes, embora seja dos mais difíceis. Mais importantes porque ele é definitivo. E mais difíceis porque o princípio da reiteração é um dos temas de maior dificuldade, não só para expor, como para compreender na filosofia. Nós, em nosso tratado de esquematologia, estudamos esse aspecto e apresentamos em forma de teses com demonstrações, porque ali nós coligimos os principais argumentos apresentados através do tempo em favor não só da preexistência, que nós aceitamos contra a opinião dos escolares, da preexistência de um princípio anímico em nós, como também da superexistência e da sobrevivência desse princípio anímico posterior à vida de nosso corpo, e fundamos-nos não só nos argumentos clássicos apresentados através dos tempos, como também em argumentos nossos que nós mesmos construímos, baseando-nos na apreciação dos efeitos do psiquismo superior, que impede a explicação por meio dessas causas meramente comuns do materialista, da matéria sensível, devido à desproporcionalidade que há nesses efeitos em relação a essas causas, que passariam a ser incompreensíveis. Então passariam a ser produtos de magia, passariam a ser realizações meramente mágicas, passariam a ser verdadeiros milagres, o que então iria complicar ainda mais o problema e tornar ainda mais insustentável a posição do materialismo sensista, desse materialismo vulgar e também do materialismo comum aceito pelos materialistas em geral. Bem, portanto, nós queremos estabelecer que os limites da cibernética são evidentes, e eles não são marcados apenas porque nós arbitrariamente resolvemos marcá-los. Eles são marcados pelas próprias possibilidades dos elementos que constituem uma máquina cibernética. Esta máquina não poderá ultrapassar os limites da sua própria natureza. Ela não poderá criar efeitos proporcionados à sua causa. E o que ela tiver de superior, ou que revele alguma coisa do psiquismo superior, será dada sempre pelo homem e nunca sairá espontaneamente dela. Ela nunca será criadora, ela por si só jamais será criadora ou será a causa de manifestações de psiquismo superior. Agora, há muito exagero e sobretudo, esperanças desmedidas em torno da cibernética neste sentido. Agora,
que ela é útil, que ela é conveniente, que ela deve ser considerada e que o ser humano deve continuar nas suas pesquisas, levando ao máximo de perfeição essas máquinas, não há dúvida nenhuma que é um dever de todos aqueles que se dedicam a esse trabalho. Eu creio ter respondido o suficiente sobre a matéria que me foi perguntada.